pessoal! Estou aqui para apresentar a vocês o meu projeto Arte Além da Deficiência, que foi aprovado e selecionado, assim como vários outros, pelo PROAC, Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, em 2021. Esse projeto é voltado para professores, pais, amigos, cuidadores, ou seja, qualquer pessoa que queira trabalhar uma atividade artística com uma pessoa com deficiência. Eu vou mostrar aqui 2 ideias de atividades para aplicar com esse público que é muito rico de habilidades, mas que infelizmente nem sempre são tão explorados. Então esse artista que está ali dentro do deficiente fica adormecido, esperando só um cutucão de alguém que esteja disposto a explorar esse potencial nele. Agora eu vou resumir aqui o meu trabalho com esse público. Eu recebi alguns anos atrás uma proposta de trabalho para atuar com oficinas de arte com alunos deficientes intelectuais, adultos, os mais diferentes tipos e níveis de deficiência. Alunos que não andam, não falam e aqueles que pegam ônibus e são até pais. Alunos com síndrome de Down, esquizofrenia, frágil, paralisia cerebral, autismo, ou seja, um público muito variado. E tudo junto e misturado nas mesmas salas. Então haviam 2 questões aí mais difíceis de serem trabalhadas. Porque se tratando de dar aula de arte, a primeira coisa que a gente pensa e imagina são crianças, é automático, né? O que é um erro, porque não são só as crianças que gostam de arte, que sabem e se interessam em produzir trabalhos artísticos, desenhos, pinturas. E também não são só as crianças que estudam. Adultos também estão em constante aprendizado. Inclusive, hoje em dia eu atendo o público em geral, que tem deficiência, com turmas de adultos de até mais de 80 anos. Ou seja, foi um impacto a proposta e o início um desafio de o que dar de atividades de artes para os alunos e como. Deficiente, adulto, meu Deus, e agora? Nossa, foi bem difícil. Eu procurei ajuda no YouTube, no Google, e foi só aquele vazio e silêncio ensurdecedor. Eu não achei nada que ajudasse na proposta. Se eu achava alguma coisa muito teórica, era sobre o ensino para crianças deficientes, mas nada prático, nada de atividade. Eu me vi perdida e com o passar do tempo, passando dia a dia lá, eu fui aprendendo na prática e me vejo hoje na obrigação de ajudar as pessoas que estejam dispostas a trabalhar arte com esse pessoal. Na época, eu cheguei a dar algumas palestras sobre os trabalhos desenvolvidos na Câmara dos Vereadores, na PAI, em um centro de referência e assistência social da cidade, mas ainda assim é muito pouco, né? A ideia precisa ser difundida. Já se passaram alguns anos e pode ser que hoje já tenha algum conteúdo disponível, diferente de antes, para auxiliar nisso, mas eu venho aqui hoje, humildemente, oferecer a minha ajuda aos profissionais ou familiares que queiram explorar o artista que existe dentro do ser humano, independente da sua condição intelectual ou física. Eu vou explicar aqui 2 atividades, pintura às cegas e pintura à la Pollock, e mostrar como foram aplicadas com meus alunos e contar um pouquinho de como foi, quais dificuldades, dar dicas de como auxiliar de verdade nisso. A instituição em que eu atuei na época tinha outro nome, outra administração, enfim, hoje em dia segue com algumas mudanças. Mas só para explicar melhor o contexto, eu atendi aproximadamente 65 alunos com idades a partir de 18 anos. Mas eu acredito que lá a média era de uns 40 anos, tendo alunos de mais de 60 também. Lá trabalhávamos a prática, colocávamos eles para pôr a mão na massa. Eu nas artes plásticas e existiam outras modalidades trabalhadas por outros profissionais, como por exemplo dança e atividades físicas. A minha missão ali era fazer com que eles produzissem e fizessem arte de verdade. Mas como assim arte de verdade? Arte que realmente os representasse. Fazer com que se sentissem à vontade para produzir do jeito que quisessem e depois de pronto o trabalho pudessem contar com propriedade, aqueles que sabiam falar, todas as fases do processo artístico e mostrar uma obra de arte produzida por ele, só por ele. Por muitas vezes eu tinha que desviar de situações em que colegas de profissão, que apesar de bem intencionados, sem maldade, entravavam esse processo artístico. E esse é o X da questão. As pessoas automaticamente querem ajudar dando suas opiniões e sugestões para coisas que não tem nada a ver com eles.
Tem algumas cenas que são bem vivas assim na minha memória. Por exemplo, quando um dos alunos estava transbordando a tela de tinta, fazendo camadas muito grossas, assim, com uma só cor, inclusive. E não tinha escassez de material lá, eles podiam usar o quanto quiser. Enfim, o aluno estava lá enchendo a tela de tinta verde e o meu colega, que atuava em outra função e estava vendo a cena dele produzindo arte, disse: "Ô, troca de cor aí, você vai ficar só usando verde?" E eu falei: "Não, pode usar o que quiser. Se quiser trocar de cor, troca, senão não precisa." No fim, o aluno acabou colocando mais cores, mas o verde ficou predominante e bem espesso. Deu um resultado muito lindo. O aluno, sem ter conhecimento técnico sobre círculo cromático ou cores quentes e frias, fez uma combinação linda. Aliás, vários deles faziam isso o tempo todo. Era um aprendizado constante. Esse foi um dos exemplos, comentários e sugestões que profissionais, que inclusive já atuavam havia muito tempo com esse público, faziam sem intenção de atrapalhar, mas que acabava desviando da missão, que é apenas darmos um empurrãozinho para o artista. Temos que estimular a criatividade, estimular a produzir e não como produzir. Fazer com que o aluno, o artista, se veja ali na sua produção, descubra o seu verdadeiro eu artista. Se você faz de um jeito que estão te mandando fazer, isso aí já se perde, tá? O principal que vou falar o tempo todo é: eles conseguem fazer. Não faça por eles. Cada um, ser humano, a gente está falando de todos os artistas, não só dos alunos que estamos lidando aqui. É criança, adulto, homem, mulher. Cada um tem seu jeitinho, a sua pegada artística. Pinceladas mais fortes, outras mais leves, mais coloridas, mais escuras, mais tinta, menos tinta. Cada um tem seu jeito e todos estão certos. O Picasso pintava de um jeito completamente diferente do Leonardo da Vinci. E nenhum dos dois estava errado, né? Cada um com seu estilo bem diferente do outro tinha sua característica dentro da sua personalidade, dentro da sua arte. A arte deve representar a personalidade do artista, ou seja, não queira influenciar ou obrigar o aluno a fazer um desenho, uma pintura, usar uma cor ou quantidade de tinta que você acha correta. Porque esse é o seu estilo, a sua vontade. Ele deve ser influenciado a fazer do jeito que ele queira. Jamais fale: use menos tinta, use mais tinta, pinte assim, desse jeito tá errado. Mude de cor, essa cor já usou demais. Gente, não façam isso, simplesmente não seja essa pessoa, tá? Eu não vou dizer que era fácil para mim, não. Eu sou artista plástica que pinta de uma forma mais realista, com luz e sombra, volume, pensando em círculo cromático, um monte de técnicas que eu venho trazendo e acumulando ao longo dos anos de experiência artística. É uma coisa que está lá muito incrustada em mim e muito vivo, porque eu produzo as minhas encomendas, os meus quadros, eu pinto paredes com o meu estilo. Enfim, é algo muito vivo em mim. Aí quando eu ia trabalhar com eles, eu tinha que me despir de todo esse meu conceito técnico, de todos esses meus vícios e experiências que são características minhas. Eu não podia influenciar os alunos nas produções deles. Eu não podia e ninguém pode, gente. Tá? Quantas vezes eu me peguei pensando: meu Deus, essa cor, com essa cor, o que vai dar? Socorro! Mas eu só pensava e guardava pra mim, ficava aqui. E quebrava a cara, porque acabava ficando lindo. Gente, eles produziam pinturas maravilhosas, que justamente por ter todo esse conhecimento, técnica e teorias abraçados em mim, eu não conseguiria fazer. Porque muitas vezes eles iam na contramão de tudo que eu tinha aprendido. Eu quebrei a cara, mas assim, modo de dizer, né, gente? Achando que o aluno estava começando ou querendo fazer, não ia ficar legal. E acabava vindo aquela surpresa maravilhosa, muitas vezes. Mas assim, eu me segurava na fala, para não falar: não usa essa cor, não mistura isso, pinta de tal forma. E na mão também. Muitas vezes eu queria ali pegar o pincel e consertar alguma coisa que aparentava, na minha pintura, no meu estilo, está errado. Mas que ali na obra dele estava mais do que certo, ou que viria a se acertar e ir muito além mais pra frente. Tá? Então foi um desafio tanto para mim me segurar em relação a sugestões e opiniões, e eu era bem firme, bem forte quanto a isso. Se algum outro aluno ou colega desse um pitaco, eu desconstruía totalmente. Eu falava assim: não dê bola, faz do seu jeito. Então eles eram produtores e artistas de fato daquela obra que surgiria. Tá? Eu vou mostrando aqui algumas fotos no decorrer do vídeo,
e contar algumas situações, mas tinha alunos que não queriam ou conseguiam pintar a tela toda e estava ok. Tinha aluno que pintava com uma cor somente e também estava ok. Tá? O que eu tinha que ajudar mais era na questão de dificuldade em segurar um lápis ou pincel, né? Na ordem dos processos, a hora que desenha, a hora que cola, e auxiliar pegando, abrindo tintas, limpando pincéis, enfim. Cada caso era um caso. Né? Você, pai, amigo, cuidador, professor que vai embarcar nessa ideia, antes de fazer algo para ajudar ou que ele não consiga fazer, certifique-se de que ele realmente precisa de ajuda. Eu, por exemplo, tive um aluno que vivia me pedindo para amarrar o sapato dele. E eu achava que ele não sabia amarrar, né? Até que um belo dia eu vi ele amarrando o tênis sozinho. Eu perguntei, ele deu risada e disse que sabia sim. Então, pessoal, não acho que ele não sabe fazer o desenho, ou pintar, ou colar sozinho, não. Certifique-se antes, faça o teste, tá? Se realmente não conseguir fazer sozinho, você dá aquela mãozinha. Se não, deixe que ele faça. Mesmo que demore um pouco mais, que tenha um pouco de dificuldade, deixe ele fazer. Bom, eu já falei demais, eu vou falar mais ainda. Então vamos lá para as sugestões de atividades na prática. Pessoal, para não ficar repetindo aqui deficiente intelectual, eu vou chamar de aluno, tá? Mas só lembrando que isso aqui não vale para professores apenas não, tá? Eu vou chamar de aluno apenas para simplificar, tá bom? A primeira atividade que eu vou ensinar aqui é pintura às cegas. Eu vou mostrar aqui uma versão mais simples do papel, mas quando eu apliquei com os alunos, a gente fez sobre tela. Aí vai dar vontade, disposição e materiais que a pessoa tenha, tá? Se for no papel, preferencialmente deve ser um papel mais grosso, mais espesso que sulfite, para poder receber bem a tinta. Se for muito molinho, pode ser que amoleça ou rasgue o papel, principalmente com alunos que não têm um controle muito grande sobre o peso das mãos e a quantidade de tinta aplicada. Tá? Então pode ser usada tinta guache, também que é mais acessível, mas eu usei a tinta acrílica. Se for fazer na tela, seria legal fazer com tinta acrílica ou PVA, que é mais resistente e profissional. Você vai poder envernizar depois e ficar uma obra de arte aí na sua parede por muitos anos. Mas se não, você vai poder usar guache também, porém não poderá envernizar. Vai precisar também de barbante, pincel, cola, lápis de escrever, tesoura, caneta marcador permanente, pote com água para limpar o pincel, paninho para enxugar o pincel, toalha de papel ou tecido que possa ser sujado para forrar a mesa, e avental também é sempre muito bem-vindo, viu? Tinta na roupa faz parte do processo. Então vamos começar. Você deve vendar, tampar os olhos do aluno para que ele faça com um lápis um desenho abstrato, rabiscos aleatórios ou figurativo. Figuras como coração, casa ou qualquer desenho que ele queira fazer. No papel ou na tela, a base que você escolher para trabalhar. Não controle a quantidade de desenhos. Tem aluno que faz um monte de desenhos, rabiscos, que vai dar um trabalhinho mais pra frente, mas que compensará no resultado final. E vai ter quem faça poucos desenhos. Não queira nem pausar, pare de desenhar, já fez muito. Nem esticar o processo. Desenha mais, tem muito pouco. Deixa o artista desenhar quanto ele quiser. Depois que ele terminar, tire as vendas e deixe ele apreciar o desenho que ele fez. Terminada essa parte do desenho, agora, se o aluno conseguir, souber contornar, deixe que ele contorne com a canetinha permanente todo o desenho que ele fez. Se ele não conseguir, ajude com isso. Contorne todo o desenho por ele, pois tem que ser bem em cima da linha. Tá? É importante que seja caneta permanente para que o próximo passo dê certo. No próximo passo, o artista volta a ser o protagonista exclusivo aí na arte. Distribua as tintas, todas as cores que tiver, para que ele pinte toda a tela, o quanto ele quiser, como e quais cores ele quiser usar, tá? O que ele preferir. Deixe disponível todas as cores que tiver, mas se ele não quiser usar todas, não tem problema, ok? Sugira que o aluno pinte toda a tela, mas deixe claro que não é obrigado. Caso ele pinte só um pouquinho ou deixe alguns espaços sem pintar, tá tudo bem. A caneta permanente é importante, porque ao pintar sobre a tela, a linha continua lá visível. Se for uma canetinha hidrográfica, por exemplo, ela pode se desmanchar e misturar com a tinta. Enquanto a tela ou o papel vão secando, vamos partir para o barbante.
Vamos cobrir a linha desenhada colando o barbante e o desenho vai ter aquele relevo super legal. Calcule quanto de barbante mais ou menos será necessário para cobrir todas as linhas. Se faltar, depois a gente faz mais e se sobrar, cortamos. Corte e dê para o aluno pintar. Em cima do EVA ou toalha que esteja forrando a mesa, deixe o barbante que ele deverá pintar. Não é fácil, ele precisará de ajuda para segurar o barbante que fica dançando, né? Para virá-lo para pintar do outro lado, enfim. Se atente na questão dele precisar de ajuda nisso. Ele poderá usar quaisquer cores também, uma só ou várias. Se por acaso ele não quiser pintar, tudo bem também. Tá? Depois que pintar o barbante, deixe secando bem. Eu já deixei um aqui secando para agilizar nosso processo. Depois de bem seco, chegou a hora de colá-lo. A linha do desenho deverá ser contornada agora com cola. Deixe o aluno ir passando a cola de pouco em pouco e vá colando o barbante. Também não é algo tão simples e precisará de uma mãozinha. Caso ele não consiga contornar com a cola, faça você e peça para que ele sobreponha a cola com o barbante. Se ele não conseguir colocar o barbante, coloque você e deixe ele segurando o barbante para que seja colado. É muito importante também porque é um trabalho de formiguinha, tá? Passa a cola, põe barbante, segura e espera secar. Passa a cola, põe barbante, segura e espera secar. Alguns alunos conseguiam fazer a maior parte do processo sozinho, outros não. Esse aluno, por exemplo, tem uma coordenação motora bem prejudicada. Eu passei a cola e coloquei o barbante em cima. Ele colaborou segurando o barbante sobre a cola. Tá? É incrível que ele era um aluno bem espoleta e realmente ficou ali colaborando e segurando o barbante. Foi muito legal. E também os alunos ajudavam uns aos outros o tempo todo, segurando o barbante ao pintar, segurando sobre a cola, enfim. Eu participava o menos possível só quando era necessário. Dependendo dos desenhos, é necessário que vá cortando os barbantes, talvez pintar mais algum para colar porque faltou. Vá acompanhando esse processo para ajudar nessas percepções do que precisa fazer e vá repassar os comandos ao artista. Depois de todo o barbante colado, é só esperar secar e a obra do pintura cega já está finalizada. Eu amei fazer e os alunos também. Tivemos obras muito diferentes umas das outras e muito lindíssimas. Esse processo em uma sala de aula demora dias, pois não é o dia todo de atendimento ou aula, né? Então, com o passar do dia, ia surgindo cada vez mais desenhos e mais cores. E foi muito legal observar a questão da pareidolia que rolava lá. A pareidolia, para quem não sabe, é o fenômeno que faz a gente ver e reconhecer imagens em qualquer estímulo visual, como quando a gente vê formas nas nuvens, por exemplo. Eu vou mostrando agora aqui algumas fotos do processo. Eu apareço em poucas, pois na maioria sou eu fotografando. E não era sempre que tinha alguém ali para me auxiliar junto com os alunos. Essa sou eu tampando o olho dos alunos, colocava um pedaço de feltro e segurava. E essa parte do nosso contato com eles é algo que a maioria gostava e se divertia. Teve aluno, pelo que eu lembro, foi só um que não gostou disso e não deixou tampar os olhos. Esse caso especificamente foi o único que fez sem essa parte do processo. Tá? Esse que é o aluno que foi um exemplo que eu dei mais acima, que não era o mais calmo, né, dos alunos, mas que se dedicou bastante à atividade. Tinha dificuldade com a pintura, porém pintou a tela inteira e esse foi o resultado final. Aqui é a fase da pintura do barbante e vocês podem perceber aí várias mãozinhas que estão ajudando eles segurando o barbante e não são as minhas mãos. No caso de fazer isso em casa, você que vai dar essa mãozinha. No caso deles, trabalharam muito bem em conjunto, colaborando uns com os outros. Agora vou mostrar alguns vídeos das pinturas em tela. Esse primeiro foi o aluno que eu contei que não deixou vendar os olhos dele. Repare na satisfação dele ao pintar a tela. Esse é outro aluno com bastante dificuldade em focar nas atividades, em se manter sentado, e conseguiu aos poucos, no seu ritmo, pintar a sua obra. Essa aluna tem uma coordenação motora um pouco prejudicada, eu precisei dar uma força para ela em relação a segurar o lápis,
e depois o pincel. Também foi uma pintura mais lenta, porém ela conseguiu pintar a tela toda. Por último, esse aluno pintando também no seu ritmo e de uma forma bem única, pintando formas além do desenho que fez. Infelizmente eu não achei o vídeo, mas esse era maravilhoso, eu vi várias vezes na época. Esse aluno começou a pintar contornando o desenho que havia feito. Contornava sem parar e depois acabou continuando a pintura toda, contornando a tela ao redor, em formatos geométricos, fazendo caminhos tudo com a mesma cor. Ou seja, o processo para ele foi algo excepcional, todo o movimento, a dança do pincel e o caminho que ele percorreu. O resultado final, esteticamente falando, é como se tivesse dado uma única pincelada grande de amarelo. Mas quem acompanhou sabe que ele foi muito além disso. Essa pintura eu adorei também. Ele fez bem cheia de detalhes, nesse estilo quadriculado, diferente dos movimentos circulares que tomaram conta da maioria. E aí o resultado final já com o barbante colado, e que me lembrou um labirinto, não sei. E saindo aí da fase de pintura, vamos para uma das últimas fases, que se você não for invernizar enfim, a última, que é a da colagem. Como eu já disse, não são todos os que conseguem de fato contornar com a cola. Se o aluno tiver pouca dificuldade de esparramar um pouco, não tem problema, né, esparramar, pois a cola fica transparente. Mas, se a dificuldade for muito grande, o ideal é você passar a cola e depois o aluno auxiliar colando o barbante em cima e pressionando. Tá? Eu vou mostrar aqui o resultado final de algumas obras. Essa foi muito gostoso também de ver a artista produzindo, porque ela era uma aluna muito difícil, com muitos surtos violentos durante a oficina e dificuldade em focar nas atividades de arte. Foi uma vitória vê-la pincelando, né? Ela tinha dificuldade de segurar o pincel e fazer o movimento para pintar. Com as dicas que eu ia dando, olha, finge que o pincel está varrendo a tela, assim, varre para cá, para lá, vassourinha. Ela conseguiu pincelar e pintar a tela inteira. Esse e o próximo que mostrarei são dois exemplos de arte que os alunos trabalharam de olhos fechados, se arriscaram e se jogaram nas imagens figurativas. Nesse caso, é uma casinha, sol, nuvem. É um aluno muito pouco prejudicado, sem dificuldades físicas ou de comunicação. O próximo também tem o mesmo perfil e fez ali cruzes e, se não me engano, um anjo, que era uma imagem bem frequente nas suas artes. Na próxima obra, vemos que conseguimos menos pinceladas e poucos riscos. Veio de um aluno com a coordenação motora bem prejudicada que não consegue segurar por muito tempo um lápis e um pincel. E por último, essa arte cheia de detalhes bem trabalhados, difíceis de fazer, mas que resultou nessa obra que eu adorei e onde eu vejo uma cabeça pensante. Foram muitas obras maravilhosas e esses foram apenas alguns exemplos. O resultado foi um sucesso e fizemos 2 exposições, sendo uma em uma escola e outra no museu da cidade. Eu espero que tenham gostado e que o artista aí que você vai ajudar a fazer nascer faça a obra dele tão linda quanto essa. Vamos agora para a próxima sugestão de atividade, que é mais simples, sem muitos processos. Para você entender melhor, seria bacana você pesquisar sobre o famoso artista Jackson Pollock e sua técnica artística de gotejamento. Basicamente, essa técnica consiste em pintar a tela sem encostar o pincel nela. Eu vou deixar aqui na descrição um link aqui do YouTube mesmo, que tem a partir de 1 minuto e 20
bem rapidinho e resumidamente o estilo que ele pintava e que vamos usar nesta próxima obra. Então, basicamente a regra é pintar sem encostar na tela, algo muito abstrato. Proteja bem ao redor e abaixo do papel ou da tela. Deixe as tintas abertas e ao lado de cada uma um pincel e uma colher disponível. Faça você a sua demonstração e libere para o aluno fazer a arte dele. O cuidado maior que você deve ter é de não deixar ele encostar o pincel e a colher na tela. Pode ser algo de proporções menores, sobre a mesa mesmo, e o aluno ir pingando e derramando a tinta aos poucos, ou fazer no chão para que ele em pé possa ir fazendo o serviço. Tudo protegido, roupa, mesa ou chão, e é só deixar o aluno se sentir livre para despejar tinta sobre a tela. Sejam pinguinhos ou respingões e da cor que quiserem. Tivemos telas até pesadas, de tanta tinta que o aluno colocou. E outra com a pintura bem tímida. Foi nessa atividade que um colega sugeriu que o aluno parasse com a cor verde e eu barrei. E é essa daqui na foto. Ele está invernizando já, é a última parte do processo. E mais uma vez surgiram obras muito diferentes umas das outras, cheias de personalidade e lindas. Os nossos artistas trabalharam com tela, tinta acrílica e, por último, invernizaram a obra, verniz acrílico. Essa proposta, mais uma vez, resultou em maravilhosos trabalhos e que foram expostos em uma exposição exclusiva na Câmara dos Vereadores da cidade de Taubaté. Eu espero que tenham gostado das minhas dicas e do pouco que contei da minha experiência com essa galera fera e que tem os artistas muito top adormecidos dentro de si. Eu espero que isso te ajude a ajudar esses artistas a despertarem. Um abraço a todos e bom trabalho. Produzam bastante, ajudem a produzir e vamos espalhar a arte aí para todo lugar. Um abraço e até mais.